Olá, seja bem-vindo ao vídeo sobre pessoas com direito que acham que podem tudo. Caso tenha um relato interessante, deixe em R/relatando. Minha mãe mimada quer exigir o uso da minha lavanderia e também quer se aproveitar do meu marido. Então, minha vizinha de cima, 21 anos mulher, é horrível. Ela tem nos assediado, principalmente a mim, há meses. Mas eu vou falar apenas sobre a parte da mãe mimada. Como contexto, ela se autodenomina uma mil nas redes sociais, posta pornografia soft no Facebook e assim por diante. Ela é uma dessas mães que falam sobre ser mãe, mas não necessariamente sobre o próprio filho, sempre relacionando com ser uma mil ou se elogiando por ser mãe solteira, mas a criança raramente é mencionada, apenas usada como adereço. Nós estávamos fora da cidade quando ela se mudou. Descobrimos mais tarde que ela terminou com um namorado que morou com ela por apenas 2 semanas e estava procurando um novo pai para seu bebê. Quando voltamos para a cidade, ela bateu na nossa porta não 2 minutos depois de entrarmos em casa. Ela não me viu entrar, enquanto meu marido, 28M, respondeu à porta e saiu para conversar com ela. Eu acalmei os cachorros, tirando as coleiras e colocando água fresca, etc. Não houve apresentação de nomes. Ela desceu com o bebê no colo tentando dizer ao meu marido que o contrato dela dizia que havia uma lavadora e secadora compartilhada na casa e ela só queria saber onde estava, e algumas outras coisas que ela afirmava serem compartilhadas, mas que nós possuíamos. Ele gentilmente disse a ela que não havia lavanderia compartilhada ou qualquer outra coisa na casa e se desculpou para voltar para dentro. Ele conversou com ela por talvez 2 a 4 minutos. Estávamos com pressa para sair novamente, então ele não queria conversar com ela e só tínhamos 5 minutos em casa. Nós dois achamos estranho e parecia que ela estava tentando flertar com meu marido. Nada muito grave em relação a ela querer meu marido, mas isso me deixou um pouco assustado em relação à lavanderia, já que a única maneira dela saber sobre a lavanderia era se ela estivesse olhando pelas minhas janelas. Eu comprei minha máquina de lavar e secar 1 ano depois de me mudar e meu senhorio nem sabia que eu tinha uma, e ficou chocado quando eu mais tarde informei que ela afirmou que tinha direito de uso no contrato de locação. Só mencionei isso ao senhorio depois que ela tornou isso um grande problema. Tentei me convencer de que não era um grande problema, mesmo que ela não tivesse direito ao uso do quintal, ela ainda pode ter querido ver toda a casa por fora e só teve um vislumbre pela minha janela. Bem, ela estava claramente espionando pelas janelas e descobri depois que ela tentou invadir nossa casa, uma quantidade desconhecida de vezes enquanto estávamos fora da cidade, tanto antes quanto depois de falar com ela. Eu tenho um vídeo da primeira vez que ela notou nossa câmera na porta e ela estava falando mal de nós, hilário. Passam-se meses e saímos do estado com um carro alugado. Estacionamos na rua por 15 minutos. Ela nos observou pela janela o tempo todo. Ela acabou ligando para o 911 dizendo que estava sendo agredida. Começou a chorar antes mesmo de descer as escadas, alegando que estávamos ocupando todas as vagas de estacionamento, quando suas 2 vagas estavam livres. E um pequeno fato: ela não tinha veículos. Quando a polícia chegou, estávamos dentro de casa, esperando pela porta. O carro alugado ainda estava na rua. Ela fez com que o pai viesse bloquear nosso carro normal em seu lugar normal e eles estavam ambos gritando do lado de fora. O bebê dela vomitou na cama, então o pai dela precisou vir buscá-la para lavar as roupas, e ao ver o carro alugado na rua, nos bloqueou. Ela começou a gritar que era injusto ela não ter uma lavadora e secadora como ele, e que era tudo culpa nossa, principalmente minha. Depois ela tentou dizer à polícia ela é uma prostituta. Ele a compra uma vez por semana. Ela nem mora aqui. Ela nunca está aqui. Ela é apenas a puta dele estúpida. Apenas uma peça de carne. Ela nem está no contrato de aluguel. Ela é apenas uma vadia, e outras coisas do tipo. Eu não sei por que alguém continuaria a dizer prostituta em vez de apenas me chamar de puta, mas ela nunca me chamou de puta, apenas de outras coisas. Ela continuou a me chamar de peça de carne e vadia estúpida por meses, tanto em voz alta ao telefone do lado de fora de nossas janelas como online. Ela nunca mencionou quem era a garota real dele LOL.
Eu acho que ela achava que isso causaria problemas entre meu marido e eu lol, não causou. Enquanto ela me chamava de prostituta, meu marido disse a ela é minha esposa, o que há de errado com você? Várias vezes, o que significou que ela apenas aumentava os gritos dizendo que eu era uma prostituta. A polícia os odeia e apenas nos disse para evitá-los até que se mudem, já que a família deles é conhecida e muito mal vista. Isso resultou em nós olhando pela janela e correndo para o carro, já que estávamos realmente com medo deles e não tínhamos ideia do que aconteceria em seguida. Isso começou com assédio diário, coisas normais de vizinhos ruins, estacionando mal, bloqueando nossa saída, fazendo barulho excessivo. Ela quebrou nossa janela que fica embaixo de sua escada por pisar com força, fazendo barulhos que antes nunca tínhamos ouvido. Isso ainda está acontecendo. Ela admitiu que faz isso de propósito. Ela até pegou emprestado um alto-falante de um cara para tocar música dentro ou diretamente para fora de sua janela se estivéssemos do lado de fora. Ela admitiu isso para ele e ele parou de deixá-la usar o alto-falante. Meu vizinho legal conseguiu um novo emprego e descobriu que ele trabalha com o cara da rádio e ele disse que nos odeia, mas tudo que ela diz sobre nós é claramente uma mentira, então ele parou de sair com ele. Desde então, ela foi totalmente despejada pelos tribunais por falta de pagamento. Ela mesma disse que nunca pagou aluguel durante todo o tempo em que morou lá. Sua justificativa era que ela era a segunda signatária, não fiadora, então seu ex, que morou lá por apenas 2 semanas, seria o único responsável pela dívida. Ironicamente, eu sei que o tempo todo ela ficava gritando eu pago o meu aluguel, então eu deveria ter XYZ, mas na verdade ela não estava pagando. Inventou uma história sobre como é difícil ser uma mãe solteira para o seu bebê, e eles a deixaram ficar, mas já se passaram 2 meses desde que ela foi despejada. Claro que ela também tem inventado toda sorte de mentiras sobre nós fazendo coisas para ela, sem provas ou algo do tipo. Eu não sei o que ela disse para nosso senhorio, mas sei que é horrível. 3 semanas atrás, ela desceu e começou a falar com meu marido enquanto ele queimava resíduos de jardim, o que significa que ele não podia simplesmente sair dali. Ela estava pedindo desculpas pelo único momento em que chamou a polícia. Ela ligou 30 vezes em 4 horas, alegando que estávamos tocando música alta, mas não fomos nós que tocamos, nem na nossa casa. Mas ela quis dizer quando chamou 911. Ela falou muita bobagem e meu marido teve uma conversa muito vaga com ela. Ele acabou dizendo, olha, você cuida do seu negócio e nós cuidamos do nosso. Você pode usar o quintal o quanto quiser, não nos importamos. Mas minha esposa não vai querer falar com você de jeito nenhum. Então, por favor, nos deixe em paz. O quintal é grande o suficiente para você fazer o que quiser sem ficar bem ao nosso lado. Ela estava subindo as escadas quando eu cheguei em casa e dissemos oi. Ela falou de um jeito muito patricinha e foi isso. Também vou dizer, eu estava usando óculos escuros, mas tenho certeza de que não tinha um rosto entusiasmado, já que meu marido estava me mandando atualizações por mensagem o tempo todo e eu já sabia o que ela tinha falado. Algumas horas depois, ela desce e vem direto até mim. Na minha cabeça eu só pensava puta merda, não. Eu tentei toda a linguagem corporal de me deixe em paz e ela não parecia se importar. Ela começa a me contar como falou com nome do meu marido, e que só queria pedir desculpas a mim pessoalmente. Ela então continuou dizendo mulher para mulher, me disseram que era um homem solteiro que morava abaixo de mim, eu não tinha ideia de que você existia. Sou mãe solteira, então tenho que fazer o que tenho que fazer. E foi aí que eu a interrompi. Olhei para ela e disse obrigada pelo pedido de desculpas, foi aceito. Mas, de maneira educada, não sou tão simpática quanto meu marido e não vou sentar aqui e ouvir suas mentiras. Eu não quero falar com você. Obrigada novamente pelo pedido de desculpas. Disse, não é mentira. Eu tenho as mensagens. Você quer ver? Eu disse, ergui a sobrancelha e dei um gole na minha cerveja. Agora eu sei que isso é uma mentira, pois é uma cidade pequena e meu senhorio esteve literalmente no nosso casamento. Ele conhece meu marido desde que ele tinha 2 anos.
Ele conhece ambos os nossos pais há décadas. Deixando de lado que quando ela se mudou, ela tinha um namorado. Então, o que ela ouviu foi que havia um cara solteiro morando embaixo e disse: "Ei, eu nunca o conheci, mas eu o transaria se ele pagasse minhas contas." Mas ela me chamou de prostituta? Mesmo se ele fosse solteiro, por que diabos isso automaticamente significaria que eu sou uma prostituta e por que você gostaria de ficar com um homem que você sabe que te compra se é isso que você quer em um homem? Disse: "Eu só queria ser legal, ser uma boa vizinha e isso poderia se resolver." Eu já liguei para o senhorio e disse que tudo estava bem e concordamos que agora podemos ser amigos. Sinto muito pelo que eu disse. Eu disse: "Não." Do que exatamente você está se desculpando? De me chamar de prostituta ou de mentir para a polícia que eu cheiro heroína, quando você chamou 911 ou todas as outras vezes? Estou curiosa. Use o quintal, mas eu não vou ouvir isso. Meu marido já disse para você me deixar em paz. Eu não quero falar com você, eu não quero ser amiga. Foi nesse momento que ela ficou super defensiva. Ela ficava mais irritada toda vez que eu a interrompia ou não ouvia suas merdas. Normalmente, eu não interrompo as pessoas, mas eu sabia que ela não ia parar de falar e eu não conseguia ouvir alguém desculpar o assédio dizendo que queria ficar com meu marido e usá-lo. De alguma forma, eu estava muito calma, aquele tipo de raiva que te faz sorrir. Então eu sei que eu tinha um sorriso debochado, mas eu estava tendo um ataque cardíaco por dentro. Diz: "Boa. Eu não preciso de amigos. Você pode ver que eu tenho amigos todos os dias. Eu não preciso de mais amigos. Eu nunca quis ser amiga de você. Eu não preciso de Eu digo: legal." Dei de ombros e fui para dentro pegar uma cerveja. Ainda estava gritando do lado de fora, pisando forte por um tempo e depois foi para cima reclamar sobre mim no telefone, gritando de novo, por um tempo. Olhando para nós do seu alpendre o tempo todo, ela começou a gritar comigo quando eu olhei para ver se ela estava nos encarando. Obviamente ela estava LOL. Depois ela desceu novamente como uma hora depois. Fazendo um vídeo do quintal, reclamando que removemos nossa própria propriedade, jogo de ferraduras, conjunto de pátio, churrasqueira e depois a fogueira, do quintal porque ela não pode mais usá-los, afirmando que vai rebocar meus veículos e sendo obnoxiosa e alta. Eu estava dentro de casa quando ela desceu, mas fui sentar no mesmo lugar onde estava quando voltei. Tinha acabado de entrar por 2 minutos, então ela provavelmente me viu entrar. Ela, ainda falando alto no viva voz, ficou a 2 pés de mim. A fogueira estava na minha frente, então ela teve que ficar ao meu lado. Ela começou a andar em círculos, tentando entrar na minha visão. Eu comecei a mexer minha cabeça, olhando para cima, em todas as direções porque ela começou a andar rápido para acompanhar. Eu tinha fones de ouvido, no máximo, e sabendo que ela estava olhando para minha tela, fiz com que ela soubesse que estava no máximo. Ela eventualmente bufou e saiu furiosa. Encontrei meu vizinho legal no final da entrada, onde ela começou a gritar sobre nós. O vizinho legal disse para ela parar de começar merda e saiu furiosa, batendo a porta várias vezes quando chegou lá em cima para que soubéssemos que ela estava brava conosco. Agora uma das coisas que ela disse para o meu marido antes foi: "Desculpe, eu só descobri ontem que a lavanderia não é compartilhada, eu não tinha ideia até então." Ela tinha sido informada várias vezes, tantas vezes na verdade, uma semana ou mais antes disso, que a administração teve que ir até o apartamento dela e fazê-la assinar um papel pela segunda vez, dizendo que ela não tem direito de usar a lavadora e secadora e precisa parar de dizer aos outros que tem. Ninguém está impedindo ela de entrar em um cômodo compartilhado, estamos impedindo ela de entrar na nossa casa privada. Ela ainda está dizendo para as pessoas que estamos a impedindo de entrar. A melhor parte sobre essa, hein? Ela exige que tudo seja compartilhado. A coisa mais recente que ela quer é a nossa varanda da frente, mesmo tendo a própria varanda, só porque ela é mãe e tem uma criança pequena. Ela pode ser mãe de uma criança pequena, mas não é uma mãe de verdade.
Eu sei que o pai não tem custódia, então acredito que ela tenha a custódia total, mas os pais dela ficam com a criança a semana toda, exceto talvez por 8 horas em um dia da semana. Os avós moram a uns 3 minutos de distância. Ela faz festa todos os dias em casa, tipo com cervejas caindo pela porta do carro às 2 horas da manhã. Ela disse que seus pais cuidam da criança e ele tem o próprio quarto lá, não no apartamento dela. A criança também é sempre deixada com ela antes de qualquer visita de gerenciamento, reparo, apenas para ser pega dentro de 5 minutos após os trabalhadores saírem. Meus vizinhos já viram ou viram ela abusando da criança do lado de fora antes também. Descobri que ela tem dito ao proprietário que somos maus com ela e com o filho dela, e que ela trabalha 10 horas por dia, então a vida dela é muito difícil e tudo o que ela precisa é de alguma ajuda. No entanto, ela não tem trabalhado há mais de 2 semanas. E com base nos vídeos da campainha que eu tenho, ela foi demitida por chegar atrasada muitas vezes. Por que ela se atrasa? Por que ela tem pessoas em casa usando drogas e bebendo até meia-noite todos os dias, sem exceção? Ela também pede comida para entrega, o que não é comum em nossa área, ou algum tipo de entrega todos os dias e gasta todo o seu salário em maconha entregue pela dispensa. $200 a US from 300 mais $50 a $70 extras para impostos e entrega, no mínimo. Eu simplesmente não consigo acreditar que ela tentou usar querer ficar com meu marido como desculpa para me chamar de tudo isso. Mesmo que eu não fosse a esposa dele e ele fosse solteiro, ela estava apenas tentando afastar as namoradas dele. Ela afirmou que não sabia que eu morava lá ou que era esposa dele até cerca de 3 semanas atrás, o que é uma mentira enorme. Eu sei de 3 pessoas, além do meu marido e eu, que disseram a ela que eu sou a esposa dele, e ela me seguiu por tempo suficiente lá fora para saber que eu moro lá. Ela também continuou afirmando que eu não estava no contrato de locação, como se ela soubesse ou isso fosse da conta dela. Eu estou no contrato. Eu também uso 3 anéis de casamento, que não são grandes ou chamativos, mas são visíveis a partir das distâncias em que estivemos. Desde o começo, eu já sentia que ela seria um problema, mas eu nunca pensei que seria tão ruim e que seria por causa da lavanderia ou do meu marido. Que absurdo! As pessoas riram de mim quando eu disse acho que ela tentou invadir nossa casa por causa da lavanderia, mas agora todos sabem que eu estava certa. Quem faz isso? Claro que há muito mais nesse problema horrível, mas isso é só um pedaço dele. O dono está dizendo que vai mudá-la de lugar, mas ainda não fez nada. Não estamos em casa há mais de 1 mês por causa dela e da questão de segurança. Estamos considerando entrar em contato com um advogado e procurando outros lugares para morar. Infelizmente, mudar antes do fim do contrato é impossível, a não ser por um milagre, mas eu terei que voltar para casa eventualmente. Não duvido que ela se torne violenta desta vez, já que eu tive que chamar a CPS por ela estar desmaiada de bêbada sozinha com sua criança de quase 2 anos. Não consegui postar regularmente nos últimos 40 dias por falta de internet e serviço, mas se você ler minha história, verá que é tudo isso e pior ainda. A polícia esteve na minha casa pelo menos 3 vezes no último mês, todas chamadas por pessoas aleatórias. Mãe e filha se acham donas do pedaço e tentam dar um golpe no restaurante do hotel. Eu sou o gerente de alimentos e bebidas de um hotel que fica ao lado de uma das montanhas mais bonitas do meu país. Dito isso, o hotel fica literalmente no meio do nada, a 20 quilômetros de carro da estrada principal mais próxima para a cidade. Quando se trata de reservas para o restaurante, as reservas são feitas na recepção e a informação é registrada no nosso arquivo de reservas que eu verifico todos os dias. Eu só me envolvo quando a reserva envolve 20 ou mais pessoas. Qualquer coisa menor que isso fica a cargo dos supervisores do restaurante, pois eu tenho dado a eles mais responsabilidades ultimamente. Agora vamos à história principal. Nosso gerente de reservas me ligou um dia, pedindo para eu dar uma olhada em um evento que acabou de ser reservado em nosso hotel. 25 convidados, uma mulher, filha mimada, quer comemorar o aniversário da mãe de 52 anos. Eu pensei fácil. Entrei em contato com ela,
Enviei minha lista de vinhos e bebidas. Ela escolheu o que queria e pagou antecipadamente pelas bebidas. Fácil, R$ 7.000. Uma semana depois, o gerente de reservas me liga, informando que a reserva da mulher aumentou para 50 convidados agora. Imediatamente, pensei putz. O espaço que ela reservou para a celebração comporta no máximo uns 40 pessoas, e ela também está trazendo algumas crianças. Entrei em contato com ela novamente, expliquei que teríamos que mudá-la para a área principal do restaurante, já que o West Wing não comportaria todos os seus convidados. Aconselhei-a a escolher nossa sala privativa, que fica no andar de baixo, principalmente para conferências, mas ela teria que pagar um aluguel adicional de R$ 7.000. Ela optou pelo restaurante. Observação: mencionei o espaço de conferência porque ela queria mesas e cadeiras idênticas, e nosso restaurante tem uma mistura de estilos, que eu odeio. Deixei claro que isso não seria problema e perguntei se ela queria manter a opção do buffet igual ao original, para finalizar o que seria necessário para atender ao aumento de pessoas. Ela me informou que queria que fosse igual e que eu deveria apenas informá-la do que ainda precisava ser pago. Estou pensando, ótimo. Cliente incrível, será uma noite tranquila, pois estamos resolvendo os detalhes finais 2 semanas antes. Mas, será que eu estaria apostando aqui se fosse o caso? Conversei com RM, conciliamos todos os comprovantes de pagamento dela e chegamos a um valor final. Liguei de volta para a Ed e informei que faltavam cerca de R$ 8.000 a serem pagos. Ela ficou absolutamente chocada e perguntou, mas por que tanto dinheiro? Foi assim a conversa. Senhora, até agora você só pagou R$ 5.000, excluindo as bebidas. O valor total da comida é de R$ 13.250. A Ed diz, mas eu já paguei tanto dinheiro, por que estou sendo cobrada tanto pela comida? Eu digo, você terá 50 convidados e a opção de buffet que você escolheu custa R$ 265 por pessoa, totalizando R$ 13.250. Como você já pagou R$ 5.000, ainda falta R$ 8.250. A Ed diz, então algo não me foi explicado corretamente. Quando falei com a RM, ela disse que a opção de buffet que escolhi é só para 30 convidados e posso adicionar mais pessoas se quiser. Tentando entender o que essa mulher adulta acabou de me dizer, senhora, a opção de buffet que você escolheu só pode ser fornecida se a reserva for para no mínimo 30 pessoas, e a partir daí cada pessoa adicionada será cobrada separadamente. A Ed diz, não isso não me foi explicado corretamente. Eu literalmente coloquei a mão na cara. Nossa funcionária RM tem feito seu trabalho maravilhosamente bem nos últimos 6 anos, então eu estava muito duvidoso de que ela explicou as coisas do jeito que a filha da cliente disse. Mas eu dei a ela o benefício da dúvida, considerando que foi apenas um mal-entendido. Resolveríamos tudo, certo? Errado, como diria o meme do Donald Trump. Finalmente, a cliente aceitou que precisava pagar o saldo restante, mas me deu o tratamento do silêncio depois disso. Nos próximos 2 dias, enviei mensagens de texto para ela confirmando alguns detalhes, mas ela nunca respondeu. O evento ocorreu ontem. O supervisor e eu preparamos o restaurante de forma impecável, movemos algumas mesas para o nosso espaço no andar de cima para que os hóspedes pudessem jantar sem serem incomodados pela celebração no restaurante principal. A filha da cliente chegou finalmente por volta das 11 horas da manhã com seu decorador para fazer os últimos ajustes. Ela ficou muito satisfeita com o espaço, elogiou nosso serviço, e me chamou de querida, Af. E então deixamos ela e a equipe de decoração fazerem seu trabalho para que pudéssemos preparar as mesas para o almoço e jantar. Eu estava chegando ao final de um turno de 8 horas quando finalmente consegui sentar e comer, tendo trabalhado 12 dias seguidos com vários turnos duplos. E digo, estou um pouco mal-humorado, eu faço minha própria escala de trabalho, estou trabalhando muito devido à falta de funcionários no restaurante, então estou lá muitas vezes para ajudar minha equipe. Eu dei apenas uma mordida na minha comida quando meu telefone do escritório tocou. Eu vi que era a extensão da recepção. Eu atendi.
Obrigado por assistir, deixe sua opinião sobre os relatos nos comentários. Esse vídeo foi feito com muito carinho, muito obrigado.